Vamos dar sequência agora ao nosso painel que abordará a utilização dos bancos de dados na agricultura de decisão e também de precisão. O mediador dessa conversa é o sócio fundador da Rural Ventures, Fernando Rodrigues. Rodrigues, por favor, venha ao palco. Muito bem, seja muito bem-vindo. Sobem ao palco também os painelistas convidados, começando pelo diretor global de estratégia da Solinftec, Leonardo Carvalho, o diretor executivo da Campanelli Tecnobif, Pedro Terêncio, e o diretor-geral para a América Latina da CNH Industrial, Gregory Riordan. Sejam muito bem-vindos, nossos painelistas, aqui à nossa arena do Global Agribusiness Show. O palco é seu, Rodrigues. Valeu, gente. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Queria só fazer um contato aqui com vocês. Vocês estão me escutando? Quem está me escutando aqui, se tiver, levantar a mão, balançar. Pô, obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho aqui. Bom dia, senhores. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia. Tudo bem, tudo jóia. Sentados no gol. Antes da gente iniciar, pessoal, eu queria aqui fazer um pequeno discursinho aqui sobre porque de tão relevante é importante para a agricultura do Brasil, essa pauta de agricultura de decisão. Nos últimos anos, a gestão de dados se tornou uma ferramenta indispensável para ter respostas mais assertivas. E o que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje é para melhorar a eficiência no campo. O Brasil, que é um país que produz muitas commodities e de uma forma que é quase como uma comparação com uma fábrica. Então, a eficiência é o grande mandato para que a gente possa produzir mais e melhor, tá? Então, eu queria começar um pouquinho com vocês, pessoal. 2 minutinhos para cada um falar, e acho que é bem simples aí o que cada um faz, para explicar um pouquinho, para que a gente possa dar uma visibilidade do que vocês fazem e como é que é a atuação de vocês no campo hoje. Pode ser lá, Gregory, vou começar para o canto ali. Posso começar então? Estão me ouvindo bem, pessoal? Beleza. Então tá, bom dia. Aqui é um lugar maravilhoso. Eu confesso que é a primeira vez que eu apresento em cima do gol e num estádio, então para mim é uma novidade. Muito bom estar aqui com vocês. O meu nome é Gregory Riordan. Eu sou responsável pela área de tecnologias digitais da empresa CNH Industrial, que hoje, né, comercializa e distribui as marcas Case e New Holland aqui no Brasil. Para nós, hoje a agricultura ela é muito mais do que apenas máquinas, né? A agricultura ela tem a ver com soluções, tem a ver com o uso de tecnologia em cima de máquinas e tem a ver com tornar a agricultura mais eficiente. A gente conversava aqui no backstage um pouco de todas as oportunidades que a gente tem através de tecnologia, através de máquinas, de reduzir o custo operacional do produtor, de reduzir a quantidade de insumos, de fazer a coisa de forma mais eficiente e, ao mesmo tempo, né, ter um payback maior, ter uma produtividade maior, ter um retorno maior e sempre, né, também com isso, trabalhando o tema do meio ambiente, ou seja, realmente otimizando e fazendo um bem aí também para toda a humanidade. Esse é um pouco do que eu faço e um pouco da pegada da empresa. Legal, ótimo, Gregory. Pedro, consegue falar um pouquinho para a gente? Você que é o mais produtor aqui da gente. Beleza, bom dia. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Pedro Terêncio, eu sou diretor da Campanelli. Nós somos um grupo, como o Rodrigues falou, de produtor. Então, a gente é apaixonado por tecnologia, mas o nosso core business, nós somos produtores de carne, a gente produz gado de corte. Nosso abate esse ano vai ser próximo de 125 mil cabeças abatidas no ano. Além de pecuarista, nós somos agricultores, nossa cultura principal é cana-de-açúcar. Nós também produzimos cereais para virar alimento para o bovino ou para a área de reforma de cana. Então, a gente tem um total aí de 11 mil hectares de área produtiva de cana-de-açúcar. E nós fazemos a operação agrícola, né? Então, a gente entrega a cana na usina. A gente tem um braço de nutrição animal através da Tecnobif, que a gente serve outros pecuaristas de gado de corte, gado de leite, com tecnologia e especialidades. E um quarto business que a gente tem, e a gente ainda é o principal usuário disso, mas a gente faz a compostagem do esterco bovino, então tem todo um processo, depois a gente pode discutir. E a gente está
a gente vai aumentar isso para tornar um produto granulado e comercializar. É uma das áreas que a gente acredita muito para o futuro sustentável da agricultura, né? Então, fazer esse composto organo-mineral, né? Juntar os nutrientes, NPK, junto com matéria orgânica para melhorar a produtividade e ser mais eficiente, né? Toda a nossa operação está aqui no estado de São Paulo, no Noroeste Paulista. Enfim, então estou aqui também para poder contribuir de alguma maneira, Rodrigo. Valeu, Pedro. A gente vai discutir muito mais aqui o que a Campanelli está inovando no mercado. Eu acho que é super importante. Léo da Solinftec, e aí, o que você faz? Obrigado pelo convite. Muito bom fazer um painel com amigos aqui e discutir sobre tecnologia e o agronegócio, que é algo que a gente é apaixonado. Então, sou o Léo Carvalho, sou diretor de estratégia global da Solinftec, uma empresa brasileira do interior de São Paulo, de Araçatuba, que hoje está mundialmente conhecida, já presente em 15 países. Então, uma antiga startup que deu certo. É muito difícil hoje em dia a gente buscar uma startup no agronegócio que consegue alavancar e galgar novos mercados. Sou responsável por abrir novos mercados da empresa, criar novas estratégias, captações, relações institucionais, governamentais e multilaterais. E a Solinftec, ela se propõe, como empresa, não só entregar uma tecnologia de ponta para os produtores, mas fazer com que ele seja muito mais rentável, muito mais sustentável. Nós sabemos que o produtor brasileiro é a referência quando a gente fala em termos de sustentabilidade, e eu acho que isso é graças também à adoção de tecnologia. Então a gente gosta de utilizar a tecnologia como um meio, não como um fim, mas para mostrar que o produtor brasileiro é uma referência e a gente quer disseminar cada dia mais, não só a tecnologia, mas também as boas práticas do produtor. Legal, Léo, obrigado. E eu vou começar com o Gregory. Gregory, esse ponto que o Léo falou, que a tecnologia é o meio e não o fim, é um ponto que a gente já discute bastante, né? E usa o trator como um interlocutor das tecnologias lá na ponta, né? Eu queria te perguntar, você como um dos líderes no setor de maquinário agrícolas mundial, né? Como que vocês estão fazendo essa conexão e essa inovação está sendo integrada para melhorar a agricultura de decisão e quais são os principais benefícios que os produtores podem esperar dessa integração do trator com tecnologias adjacentes, com apps, né, com conexões de features diferentes para melhorar a vida lá no campo e a eficiência no dia a dia. Legal, pergunta comprida, né? Mas vamos lá. Rapaz, a gente gosta de complicar, né? Se for para facilitar, a gente não estava aqui, né? Não estava aí, não. Mas, assim, primeiramente, eu concordo muito com o Léo no tema de que a tecnologia ela é um meio, não é um fim, né? A gente tem que pensar, tem que se botar sempre no lugar aqui do Pedro, né? Como fabricante de máquinas agrícolas. Vamos deixar ele por último. Depois nós vamos ouvir a visão dele, mas realmente a gente tem que se colocar nos sapatos dele, né? E entender quais são as principais dores que estão acontecendo, né? O que são os problemas que ele enfrenta, o que são as questões chaves de ganho ou perda de produtividade. E a partir disso vem a solução, né? Que no nosso caso hoje está muito voltado a máquinas agrícolas com tecnologia, mas que também já inova no tipo de máquinas, né? A gente hoje passa a falar de digitalização, passa a falar de eletrificação, passa a falar de drones na agricultura, né, como soluções versus o que antes eram equipamentos ou complementando equipamentos que são de rodas. E tudo isso tem que ser feito por uma razão. E essa razão é o Pedro, né? Ou seja, essa razão é a dor do agricultor, é como a gente pode fazer isso de uma forma mais eficiente, como a gente pode fazer isso dentro das condições que às vezes é dificuldade de mão de obra, ou qualidade em aplicação, ou maior produtividade. Então, nosso Great Iron e Great Technology está sempre muito voltado a isso, sabe? A entender e escutar as necessidades do produtor e transformar essa necessidade através de produtos e tecnologias que elas agregam valor e resolvem esse problema. Legal, Gregory. Você, Léo, antes da gente voltar para o produtor aqui, para o Pedro, como que a estratégia da Solinftec, dado que é uma tecnologia nova, né, é um modelo novo no mercado, né, que está em expansão, como que vocês estão atuando estrategicamente para aumentar as soluções digitais lá na ponta com o produtor? E explicar um pouquinho para o pessoal também o que a Solinftec faz especificamente. Logicamente, tem o robô lá no stand, mas detalhar um pouquinho para eles o que é o serviço da Solinftec com o robô.
Vou começar de trás para frente, então, para facilitar aí. Bora. A Solinftec, ela começou com computadores de bordo, fazendo processo de monitoramento de máquinas, processo, clima e tudo que estava no campo através desse hardware instalado dentro dos maquinários agrícolas. Esse foi um processo natural de captura de dado e de aprendizado. Ou seja, para a gente entender realmente o que estava acontecendo no campo, nós tínhamos que estar presente no campo. Então, o jeito mais fácil de fazer essa coleta de dados era instalando computadores de bordo nos maquinários que estavam presentes. Com o passar do tempo, a gente conseguiu não só identificar oportunidades de melhoria, mas também de conseguir intervir no processo de uma forma autônoma, ou seja, sem fazer com que os produtores tivessem que tomar uma decisão analisada através de reportes, através de relatórios. E sim, a tecnologia tomando a decisão para ele ao decorrer da safra, ao decorrer do ano de plantio. Com isso em mãos, nós entendemos que você analisar a máquina, processo, clima, fazer uma rastreabilidade logística não era o suficiente. Nós tínhamos que ter um conceito agronômico, que é daí que são partidas as principais decisões do produtor. E aí surge a necessidade de ter alguma tecnologia que não capturasse a informação, mas que morasse no campo. E aí surge a ideia do robô, que se chama Solix, é uma tecnologia que nós lançamos há 3 anos atrás, que é um robô 100% autônomo, que aí vai um pouco do que o Gregory falou com relação à mão de obra, né? A gente acaba por salvar o tempo do produtor em tomadas de decisão e não ali no campo. Elétrico, né? Com essa pegada de sustentabilidade, a gente sabe que o uso de combustível fóssil no agronegócio é necessário, então a gente traz uma oportunidade para o produtor ser ainda mais eficiente e conseguindo otimizar os insumos utilizados. Hoje o produtor ele não tem alternativa, ele tem que utilizar produtos químicos, insumos agroquímicos para fazer a sua produtividade, porém a gente consegue otimizar isso fazendo com que ele reduza o uso de produto químico e seja mais eficiente. Então, esse é um conglomerado das tecnologias que a Solinftec criou desde 2007, praticamente 17 anos, e a gente entende que mais do que entregar uma tecnologia é fazer com que o produtor, como o Pedro, seja eficiente e sustentável. Não adianta a gente entregar uma tecnologia que entregue tipos de relatório ou que entregue uma informação diferente da outra. Assim como a gente utiliza a inteligência artificial no nosso dia a dia, tem que ser essa tecnologia para o produtor, de uma forma fluida, que tome a decisão por ele, que faça com que ele seja mais eficiente, e não apenas um relatório a mais. Legal, Léo. Pedro, falando em eficiência e sustentabilidade, que foi o ponto que o Léo trouxe também, como que esses dois provedores aqui, né, vamos dizer assim, qual que é na vida real, né, quais são as tecnologias que você tem implementado, que tem trazido realmente essa eficiência e essa sustentabilidade para a cadeia? Porque a gente vê um lado aqui a oferta de produtos com apps, né, com tecnologias para melhorar a vida do produtor, mas do lado do produtor, o que está realmente sendo efetivo lá na sua ponta, que está trazendo toda essa sustentabilidade? Bom, se a gente expandir, né, não falar só de tecnologia digital, né, Rodrigues? Então a gente pode, enfim, alguma coisa que ajuda, que é novo e ajuda a mudar o ponteiro, né, da nossa produtividade. Então, o que a gente tem implantado? Acho que, bom, primeiramente, né, em relação a, como você falou, né, então tanto o Gregory e o Léo trabalham em 2 ótimas companhias que tem que fazer esse exercício de se colocar no pé da produção, porque no final do dia, no nosso negócio, a gente vende arrobas de carne, toneladas de cana, e quer a gente goste ou não, são commodities, né? Então, tem um preço lá, então o que eu posso fazer para produzir mais e reduzir o meu custo pensando nisso, né? Por quê? Porque no final do dia, a tecnologia, por que ela tem que ser um meio e não um fim, né? Porque se eu chegar para Tereos, falar que eu estou com um novo computador de bordo, ou se eu chegar para a JBS, que eu apliquei inteligência artificial nos meus bois, eles vão me dar um abraço e não vai mudar o preço. Está tudo certo, né? Então, a gente precisa pensar dentro da porteira, né? Então, assim que a gente encara a tecnologia, né? Não é que a gente espera que alguém lá vai bater palma para a gente e vai falar, puta, muito legal isso, toma mais R$1 por tonelada aqui. A gente sabe que isso é altamente improvável, né? Então, o que a gente tem feito? Então, cada vez mais a gente tem considerado a saúde do solo. Então, como eu comentei no começo, o organomineral, né, tecnologia de
que ela não é exatamente nova, mas ela não tem um uso maciço na agricultura brasileira. A gente tem que lembrar que a agricultura brasileira é muito sustentável, mas a gente está no Brasil com matéria orgânica baixa no solo, e solos, na média, eles não são tão férteis como a América do Norte, por exemplo. Então, a gente olhar a saúde do solo com matéria orgânica e usar... A gente, no nosso sistema de produção, Rodrigues, a gente sempre procura otimizar ou maximizar a economia circular, né? O que um negócio consegue entregar para o outro e 1 mais 1 virar 3, né? Então, por isso que nessa sinergia que a gente tem entre boi e cana funciona muito bem. Então, olhar a saúde do solo e, enfim, com microbiologia também, como que a gente pode alterar e construir isso. Isso é mais de longo prazo, você não faz numa safra. O Léo já falou, então, o uso racional, seja de fertilizante, agroquímico, biológico. Por quê? Porque a gente consegue fazer taxa variável, a gente precisa ser melhor nisso, mas isso, o uso racional é bom para o nosso bolso e é bom para o meio ambiente também, né? Então, ou seja, a gente fazer isso, e é uma conversa muito óbvia falar isso, mas na operação, né, é muito difícil porque você não tem uma variável quando eu vou começar um trato cultural de cana ou vou começar a engordar um boi. Eu não tenho uma variável para gerenciar, né? A gente tem inúmeras variáveis. Então, para tomar a decisão, porque às vezes a taxa variável manda diminuir. Aí a nossa turma fala, puxa, mas no outro talhão a gente fez isso, aconteceu aquilo, não choveu, e aí como que se decide? Ou seja, então, mas é o que a gente também tem procurado aplicar, né? Uso racional. E eu diria também que cada vez mais a Solen Fintech faz isso muito bem também, de dar tempo real à produtividade, né? Então, isso no bovino a gente também tem exercitado isso com câmera ou inteligência artificial para tentar em tempo real pegar quanto que eu estou produzindo, e agora na nossa colheita de cana, então a gente está fazendo os mapeamentos de zonamento para pegar a produtividade daquilo e trabalhar de novo de maneira mais precisa, né? Então, acho que o nome do painel é agricultura de decisão, né? Então, é juntar justamente a precisão com decisão, porque no final do dia você vai ter que tomar uma decisão. E por que ela não é simples? Porque se fosse simples, você deixava a IA te falar só aquilo, mas você tem que colocar aquilo dentro de um cenário, né? Então, por exemplo, a gente tem legislação trabalhista no Brasil. Então, a gente tem que trabalhar dentro daquilo que a legislação trabalhista fala. Mas então vamos partir para frente de colheita lá amanhã. Não, mas não dá tempo, porque eu tenho que respeitar essa jornada, por exemplo. Então, aí que do tema do nossa conversa aqui, né? Então, aí a decisão a gente nunca mira primeiro no ótimo, né? A gente mira assim, no que é possível e vamos melhorar o que é possível, né? E aí, de vez em quando, lógico, a gente testa lá o que é impossível para falar, não, puta, deu certo e vamos conseguir, né? Mas tentar trabalhar, falar assim, o que dá para a gente fazer para fazer com excelência. Você falou que além das N variáveis do clima, de tomar decisão para dentro do campo da produtividade, a gente tem N variáveis que implicam ainda no processo operacional da empresa, né? Então, isso cada vez mais corrobora para que a gente tenha que entender e ter a perspectiva, como propriamente o Gregory e o Léo colocaram, a perspectiva do usuário, do produtor, né? Gregory, vamos falar um pouquinho de um case que a CNH investiu no Brasil, olhando para a aplicação de tecnologia junto ao trator, e como que você se relaciona com essas tecnologias adjacentes para embarcar dentro do trator, e como que essa relação acontece ali na ponta entre cliente e CNH. Perfeito. Estamos falando da Bem Agro, né? Exatamente. Eu quis deixar você falar. Beleza. Eu acho que a Bem Agro é um exemplo importante que aconteceu aqui, mas faz parte da nossa estratégia como CNH de entender que a gente não consegue fazer tudo, que a agricultura e o produtor, ele na verdade trabalha com um ecossistema, com N decisões, como o Pedro falou. Então, nós temos uma parte dentro disso, e inclusive uma parte importante, porque as máquinas, os equipamentos conseguem coletar muita informação que ajuda nessa tomada de decisão, mas a gente não é um expert em tudo, né? Então, dentro da nossa estratégia, existe esse caminho de se aproximar com empresas que conseguem completar esse ecossistema
E o caso da Bem Agro é um caso como esses, né? Tem outros, a Augmenta, a gente acabou de anunciar, inclusive essa semana, também com uma empresa de Israel, a Blue White, que também nos traz mais capacidade de autonomia. Então, ela é uma estratégia recorrente. E como é que a Bem Agro nos ajuda, né? A Bem Agro é uma empresa que ela toma as informações, toma uma parte dessas muitas informações que acontecem na fazenda, tipicamente ou usando informações que vêm da máquina ou usando informações que vêm de imagens, né, de drone ou eventualmente satelitais, consegue interpretar aquela imagem e nos dizer, por exemplo, onde que está faltando uma linha de cana ou aonde que está, né, uma determinada infestação de planta daninha. Isso é uma base de tomada de decisão porque interage diretamente com a máquina, né, e o implemento que vai dizer aonde que eu preciso aplicar herbicida, onde é que eu preciso replantar, talvez um trecho de cana, ou eventualmente se eu não replantar, não aplicar fertilizante. Isso acaba voltando, né, para o que o Pedro falou antes, na parte de redução de custo, otimização de insumos e aí diretamente o impacto com o meio ambiente. Então, assim, a Bem Agro e essa nossa tese de investimentos, ela está muito voltado a completar o ecossistema, a trazer uma solução mais completa e o nosso sonho, Pedro, um dia realmente é poder ajudar, né, nessas tomadas, facilitar as tomadas de decisão, porque eu acho que a gente não vai poder tomar todas, mas a gente, né, construindo esse tipo de relacionamento, parceria e know-how através de aquisições e também desenvolvimento interno, a gente vai resolvendo os pequenos blocos, né, aonde pulverizar, onde não pulverizar, como ajustar a tua máquina, etc. Isso vai se juntar um dia, né, e isso está no nosso roadmap, num sistema de tomada de decisão que vai ajudar, né, o produtor a ser mais eficiente. Legal, Gregor. A gente sempre fala no podcast, no Rural Talks, que o mercado está sendo criado várias micro soluções que geram micro margens que precisam ser combinadas para que o produtor tenha acesso. Eu acredito muito que as corporações como a Solinftec, a CNH e outras corporações vão ser os responsáveis de conectar essas micro soluções para dar o acesso necessário para o produtor. Léo, voltando para você, como que a Solinftec está integrando esses dados digitais que estão sendo coletados dia e noite em campo, né? Como que vocês interagem com esses dados com o produtor? Porque a gente entende que, às vezes, a forma com que ele é disposto não é o mais simples. Como que vocês têm se relacionado com esses dados e como que você dispõe esses dados para os produtores? Se ele já tem uma base analítica, como que funciona hoje? A parte vantajosa de estar no Brasil é de ter o fazendeiro muito adotantes de novas tecnologias. Então, isso é uma parte que facilita para nós como empresa de tecnologia. A agricultura ela vem passando por transformações. Então, nós saímos de um cenário que não tínhamos máquinas que davam informações, nós estávamos mencionando isso no backstage, e hoje nós temos máquinas que têm uma quantidade inúmeras de informações. Então, o produtor ele está constantemente analisando uma quantidade de informação, ou está disponível para ele analisar uma quantidade de informação imensa. O grande problema de tudo isso é que, pós a internet das coisas, que foi a quarta revolução ali da agricultura, né? Agricultura de precisão, internet das coisas, a quantidade de dados que caíram no colo do produtor foi imensa. Então, ele não vai gastar energia para tomar uma decisão 2 dias depois, diante de um cenário com inúmeras variáveis, assim como o Pedro mencionou. Ele precisa que isso seja tomado uma decisão de forma constante, contínua. E a análise de informação ela é muito difícil. Com o computador de bordo que nós instalávamos e ainda instalamos nos maquinários, faz com que a gente também capture uma quantidade imensa de informação. E o que a gente entendeu nesse cenário é que não adianta entregar a informação, você tem que entregar a decisão. Você tem que entregar a solução para o produtor. Ele não vai ter nem tempo hábil para tomar a decisão diante do cenário agrícola e nem disposição para analisar a quantidade de informação. Assim, no nosso dia a dia, como a gente está com celular, Apple Watch, Netflix, provavelmente grande parte do pessoal que está nos ouvindo veio com o aplicativo de táxi, então ele não teve que ler um relatório, ele foi lá, fez um processo fluido e fez com que ele chegasse até aqui. Assim, do mesmo modo, tem que ser
para o produtor. Um processo fluido que por trás necessita uma grande quantidade de informações, porém, seja de uma forma fluida. Quando a gente fala da tecnologia que nós lançamos, que é o robô, que é o Solix, aí você tem uma inteligência artificial por trás de tudo isso, claro, com um banco de dados muito grande, porém, tomando a decisão sem que o produtor precise interferir no processo. Ou seja, é uma camada a mais da revolução do agronegócio. É uma camada que você tem equipamento autônomo, sustentável, elétrico, analisando os problemas de erva daninha, analisando o problema de falha de plantio, analisando o problema real e já tomando a decisão. Ou seja, entregando para o produtor o que ele fez, entregando para o produtor a resposta de que foi a correção para ele no campo. Então, integrar todos esses dados está um grande desafio, porque a quantidade de dados que existem são imensas. E aí existe vários cenários. A Soliftech se propõe em ser um ecossistema único, entregando informações de todo o cenário do agronegócio. Máquina, processo, clima, agronômico. Mas também existe ambientes que você consegue integrar outros tipos de tecnologia em outros tipos de plataforma. Quem ganha com tudo isso é o produtor, que tem a possibilidade de escolher o que mais se adere ao processo dele. Legal. Então você está usando inteligência artificial para entregar para o produtor já. Na verdade, ele nem acessa, né? Ele já recebe o resultado, né? É isso, facilitando. Até porque é o jeito mais fácil dele ser rentável no curto prazo. Legal. Pedro, voltando para você, cara, qual que é a tecnologia que você enxerga que vai ser a grande virada para aumentar a gestão dentro da propriedade e realmente trazer essa eficiência que a gente tanto comenta, que é o grande diferencial, que na verdade é o único, acho que, diferencial que você pode ganhar, como você comentou aqui. A gente está lidando com commodity. Quem bota o preço em você é o comprador. Então, na verdade, no final do dia, a gente tem que olhar para dentro da fábrica e falar como que eu gero mais eficiência. Qual que é a grande tecnologia que você está olhando para frente que você fala, pô, realmente isso vai fazer uma mudança na cadeia? Rodrigues, essa é uma pergunta bem complexa e difícil de responder, porque eu acho que não vai ter uma bala de prata que vai resolver tudo, né? Falar, ó, essa solução aqui, ela é matadora e tal, mas tem algumas coisas que a gente é mais animado, né? Então, uma tem a ver com o que o Léo acabou de falar, da decisão. Aí eu só... O desafio, o pushback que eu faço, o Léo falou, a decisão já vem pronta para facilitar, mas o que do Waze, né? Então o taxista veio com o Waze. Então você seleciona a rota que você vai lá, mas depois você confia. O que a gente pelo menos sente na nossa experiência é que muitas das ferramentas que estão aí quando fala que vai tomar a decisão, elas ainda não estão nesse nível. E aí, ou seja, se ela não está nesse nível, você pode até ser deletério. O que eu quero dizer? Então não é que dizer que se não fizer bem, mal não faz. Não. Se não estiver bem calibrado, vai fazer mal. Que o médico vai lá, vê um raio-x, põe a IA para... beleza, tem um tumor. Beleza, a IA é melhor já do que o operador lá. Ótimo, então já está consolidado, podemos implementar. Algumas coisas para... Então, assim, da sua pergunta, Rodrigues, a gente quer ver cada vez mais soluções que, quando a decisão chega, ela já está mensurada, validada e fala, não, isso aqui está reportando, porque é uma decisão muito difícil, por exemplo, se eu não vou reformar um talhão. Então, se alguém está, sendo bem genérico, né, se o computador está tomando essa decisão para mim, eu tenho que estar confiante, porque sem falsa modéstia, ou sendo um pouquinho arrogante, tem gente do nosso time que está fazendo isso há 25 anos. Então, a gente também não pode desprezar, mas a gente não acredita que vai ser melhor do que a máquina. A máquina vai ser melhor, mas para a gente, assim, quando que vai ser que eu posso sair? Quem é mais velho aqui de São Paulo usava com o mapa guia 4 rodas para andar nas ruas, né? Então, quando você abandona o guia 4 rodas e pula para o Waze. Então, uma das coisas a gente quer entender isso, né? A outra, a imagem. A gente acredita muito em imagem, né? Porque então, como que a gente pode usar a inteligência artificial e imagens para fazer mais rápido? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, hoje na nossa pecuária, a gente já tem câmeras nos nossos currais com inteligência artificial para saber se eu tenho que colocar mais comida, menos comida, quantos esses animais estão pesando, como eles estão se comportando. Então, a gente não virou a chave ainda, mas a gente está... Então, isso vem através de imagem.
E aí no nosso confinamento, por maior que seja, eles são em 80 hectares, está tudo ali. Agora, como que eu também uso imagens, não necessariamente em tempo real, mas para cobrir uma área de 18, 19, 20 mil hectares, que é o que a gente vai chegar de plantio em alguns anos. E, então, essa decisão, isso vai ajudar muito também em decisões gerenciais, Rodrigues, de ter a imagem com ou sem tratamento por machine learning ou inteligência artificial. Então, a gente, coincidentemente, ontem, a gente fez o primeiro voo de um drone da DJI, que é aquele que tem o dock, que ele sai sozinho e volta sozinho, né? Então, junto com o pessoal da Geoagri. E aquilo é ótimo para problemas pequenos, mas que podem se tornar muito grandes, tanto na pecuária quanto na cana. Na pecuária, por exemplo, a gente tem uma área de 5 mil hectares de pasto. Então, o boi tem que beber água, essa água está num reservatório. A gente olha o nível desse reservatório. Você pode mandar via satélite, porque está longe e tal, é mais caro, dá trabalho, ou eu posso mandar o drone fazer a rota todo dia, que é o que parte da nossa turma faz hoje. E assim, é o trem mais simples do mundo, só que se o boi não bebe a água, ele não come, se ele não come, ele não ganha, você perdeu um dia de produção, né? Fora o bem-estar animal. E nas canas também, a gente pode ver uma frente de trabalho, uma frente de colheita com isso. Então, só que agora eu não quero ter alguém necessariamente olhando câmera por câmera ou drone por drone. Então, como que a gente consegue englobar isso também com inteligência artificial para justamente para dar alerta, como o Léo falou. Então, a gente já tem isso, por exemplo, numa das nossas fábricas, que não é só a carregadeira que trabalha, a gente tem uma IA que fala que se entrar uma não máquina, um ser humano, um cachorro, qualquer coisa entrar lá, ela dá um alerta justamente por segurança, né? Então, não precisa ter alguém olhando lá toda hora isso. Então, a IA já vê lá, falou, entrou alguma coisa que é não máquina lá. E às vezes é um cachorro ou às vezes é uma pessoa que não deveria estar ali. Então, da sua pergunta, acho que de gestão, quanto mais imagem, porque no campo, como são muitas variáveis e não é um sistema fechado, input, processa, sai o output, né? Toda hora está mudando. Então, ir lá ver, né? Então, igual a gente fala, a gente estava brincando aqui, não sei quem está na plateia e consegue ver, né? Que o Rodrigues está com um sapatinho branco, né? Falei, quem trabalha no agro não pode ter sapato branco, né? Porque vai pisar no barro lá, vai sujar, né? Então tem que ser marrom, qualquer cor escura assim, né? Mas por quê? Porque a gente fala que quando fala que tem que sujar a bota, né? É porque você vai lá também entender e usar a experiência e outros conhecimentos para entender o que está acontecendo. Então, que nada mais é do que o olho e o cérebro está processando. Se a gente conseguir isso através de imagem, a gestão, eu acredito que vai acelerar isso. E aí aprender também, né, as palavras da moda, aí, machine learning e IA, né? Então, como cada vez mais tem muito mais informação, os métodos convencionais já não dão resposta para a gente. Então, a gente vai até publicar no Canadá agora em julho um trabalho que a gente fez usando ambiência, clima e pecuária, que, enfim, as estatísticas convencionais, testes de média, não deu. Aí a turma, junto com a Unesp de Jaboticabal, a gente usou inteligência artificial e machine learning, que mostrou uma resposta que a gente não estava enxergando. E a gente, enfim, eu diria que parte da gestão também, a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso, se não aprender, ter os provedores que façam isso para a gente, porque é super específico, conhecimento e tal, mas a gente já está vendo na prática que tem coisas que um teste de média lá, que a gente aprendeu lá na aula de estatística lá, já não responde, então você tem que usar outras coisas, e você fala, ó, eu não iria adotar essa tecnologia usando essa análise de dados, mas agora eu vou adotar porque uma outra maneira me... Então, para a gestão, a gente... porque é o seguinte, né? O que a gente fala todo dia? A gente tem que fazer o básico muito bem feito, né? A gente brinca lá todo dia, a gente acorda e fala assim, moçada, a gente tem que ser sexy sem ser vulgar. Então, a gente todo dia lá tem que entrar lá com isso aqui, fazer um negócio muito bem feito e sem gastar mais. Porém, o que mais que a gente não está vendo, né? Então, eu acho que imagem, junção de dados e como que a gente organiza esses dados, consome e analisa eles. E
imagem, né? Acho que imagem é super importante para a gente. Esse ponto que você levantou de imagem, ele é super importante, porque quando a gente olha para as startups elas não querem ter a imagem, né? Elas querem ter o resultado, né? Elas querem tratar já e como prevenir e resolver esse resultado já de uma forma imediata. Mas tem um ponto que a gente está muito embrionário no processo de adoção de tecnologia ainda, né? E tem até o Jomar, que participou da plenária anterior aqui, a gente sempre discute muito, porque para você ter imagens que vão gerar dados robustos para melhorar essa acurácia que o produtor espera lá na ponta, a gente vai ter que testar em larga escala, em condições N variáveis diferentes, de terras diferentes, de produções, de cultivares diferentes. Então, um dos pontos que é super importante aqui levantar é que com o advento dos gêmeos digitais, que são os testes e validações, inclusive igual a BMW fez agora, lançou uma fábrica 6 meses antes nos gêmeos digitais, testou fornecedor, testou tudo, e agora está indo para o ar, tudo validado, a gente vai ter que fazer isso dentro da fazenda com as imagens, igual você está falando. Porque senão a gente chega com um negócio lá na frente e o produtor não vai adotar. Porque ele precisa ter prova que aquilo lá passou por N variáveis, N condições, que é o que a própria Solinftec vai ter de respaldo com essas informações, esses dados que ela fica lá dia e noite coletando, mas que a gente vai ter que chegar e vai ter que provar lá na frente para o produtor, né? Aproveitando esse gancho aqui, eu queria levar para o Gregory. Gregory, é interessante entender, você que está na ponta ali validando quais são as tecnologias que vão entrar para a CNH, né? Como que é esse processo de escolha de vocês ali, de validação dessas tecnologias para dentro, né? Porque no final do dia você tem esse grande desafio que é provar para o Pedro que essa tecnologia ela funciona, né? Ela vai melhorar a eficiência produtiva, seja ou do maquinário ou seja da produtividade. Legal. Eu acho que em relação à escolha, né, de quais são os projetos que estão no pipeline ou que entram como prioridade no pipeline, está muito focada no cliente, também, obviamente, combinado com os resultados para a empresa, né? Enfim, a empresa ela também tem que sobreviver economicamente, então a combinação das duas coisas. Agora, eu estava escutando muito atentamente aqui porque eu concordo, todos nós somos usuários de tecnologia de alguma forma, né? Agricultor ou não, e às vezes a gente fica com o pé atrás, né? Principalmente quando surge uma coisa nova e que tu não tem tanta experiência e às vezes aquilo não é uma coisa boa, então tu vai experimentar e errar e dizer não, descarta isso, ou tu vai experimentar e, cara, isso aqui está muito bom, então eu vou adotar isso aqui, faz sentido para mim, né? E eu acho que assim, hoje, à medida que a gente vai avançando de uma forma muito forte em coleta de dados, muito forte em capacidade de processamento, né? Acho que a lei de Moore já está sendo quebrada aí dos processadores de dobrar, né, a capacidade a cada 18 meses já está indo para um outro patamar. Mas tudo isso e mais essas ferramentas, seja ela machine learning ou inteligência artificial, ela nos trazem a capacidade em ferramentas que a gente desenvolve de traçar cenários, né? De traçar várias opções. E eu acho que parte dessa educação, a forma que a gente consegue dar segurança para o produtor, é traçar esses cenários, mostrar as opções e mostrar os prós e contras. É claro que não são 1000 cenários, né? Mas tu vai escolher 3 dos 1000 que são opções, e aí a gente começa a raciocinar junto e, inclusive, entender parte da lógica de por que escolher cenário A vai te trazer pontos positivos e pontos negativos, B, e aí o produtor faz parte da escolha. Em algum momento, ele confia e deixa de fazer parte dessa escolha. E aí eu acho que, Pedro, você deu o exemplo do Waze, né? Eu todas as vezes que eu contrariei o Waze, eu me ferrei, sabe? Porque o caminho acabou sendo mais longo. Então, em algum momento, né, eu cheguei à conclusão de que o que estava por trás daquilo me trazia benefícios. Então, acho que essa realidade, essas tecnologias hoje, elas nos trazem soluções, ferramentas que podem inserir o produtor nessa decisão, que podem trazer confiança para ele. Mas, claro, tem tecnologias e tecnologias. Tem algumas que vão sair que não são boas. E essas a gente tem que saber descartar com muita rapidez e dizer, não, isso aqui não serve, ou não serve agora, ou está guardando, né, a evolução de uma nova
conectividade ou tecnologia complementar para fazer ela funcionar a pleno vapor. Legal, Gregory. Léo, explica para a gente um pouquinho como que está a expansão do Solix, que é uma tecnologia nova, né, recente, né? Como que vocês estão expandindo ela? Quais as culturas principais que ela está atuando? Está somente aqui no Brasil ou está em outros lugares também do mundo? O Solix, além de ser criado com o propósito de ter essa perspectiva agronômica, ele também tem um impacto social muito grande, que é você fazer produzir mais alimentos no mesmo metro quadrado. E aí é um desafio da humanidade. E o elo mais importante de tudo isso é o produtor. Então a gente tem que favorecer o produtor de alguma maneira. Além desse fator social, a gente buscou também estar presente aonde realmente são os maiores centros de produção de alimentos. Estamos falando do centro-oeste brasileiro e do cinturão de milho nos Estados Unidos. São os dois maiores centros de produção de alimentos no mundo. Então, a gente buscou essas duas regiões não só com o âmbito de expandir a tecnologia, mas também no âmbito de ter um maior mercado e conseguir fazer o resultado chegar na ponta de maneira mais rápida. Quando a gente fala de robótica no agronegócio, a gente encontra muitas tecnologias na Califórnia, por exemplo, que é um dos primeiros a utilizar robóticas em culturas especiais, morango, cebola, alho. Mas a gente entende que ali não estão presentes a base de alimento mundial. A fome do mundo não vai acabar com o morango. A gente tem que estar presente na soja, no milho, no trigo, no arroz, que é onde está a base de alimento mundial. Então, a nossa expansão, ela é principalmente aqui no Brasil, tendo toda a história localizada ali em Araçatuba, mas no setor de sucro energético, então a cana, também no centro-oeste, regiões grandes produtoras, Mato Piba, também o Mato Grosso, buscando a soja e o milho, e nos Estados Unidos muito presente também na soja e no milho, com o Canadá um pouco com trigo. Então a ideia principal não é expandir um produto só por expandir, não é porque ele está sexy, não é porque é algo extremamente disruptivo, é porque a gente entende que agora você entregar uma tecnologia na ponta já não é mais o suficiente. Você fazer o produtor mais eficiente e mais sustentável também já não é mais o suficiente. Agora você precisa colocar a sustentabilidade em jogo também. Então a estratégia para uma empresa de tecnologia, ela tem que ter esses três alicerces bem direcionado para o futuro. A gente entende fielmente que esses tipos de tecnologia vão nos dar a possibilidade do desenvolvimento de novas moléculas para o agronegócio, de novas sementes para o agronegócio. É claro que a gente está falando de inteligência artificial, mas hoje, quando você tem um equipamento morando no campo, você tem a possibilidade de ter uma coleta de dados em larga escala. Pensa que hoje, para se lançar um tipo de semente resistente às mudanças climáticas, leva em média de 8 a 10 anos. A semente que a gente está plantando hoje foi desenvolvida praticamente há 10 anos atrás, 8 anos atrás. Então a gente não pode continuar vivendo esse ciclo. Precisa ter uma disrupção no melhoramento genético, no modo que a gente faz a agricultura tradicional, e isso é um caminho tradicional. E a gente se propõe a ser o primeiro a estar navegando nesse cenário. E o primeiro sempre recebe algumas pedras a mais. Assim como o Uber sofreu, assim como a Netflix sofreu, ela tem que brigar com legislações, ela tem que brigar com grandes empresas, mas sempre em prol à sociedade, sempre em prol à sustentabilidade. Então é uma expansão que a gente entende que, por mais que exista um modelo econômico por trás, que tem que ser favorecido para a empresa, mas também tem uma pegada sustentável e social como um fator bem importante e decisivo na expansão da empresa e desse produto. Legal, Léo. Pedro, eu vou voltar para você, porque é aqui uma dúvida minha, tá? Eu saí do protocolo aqui já estou na... a gente tem visto várias frentes novas de produção no Mato Grosso, com unidade de soja, milho, cada vez mais expandindo pela área de boi, tendo o confinamento como uma alternativa ao milho, né? O cara ou vende o milho ou transforma o milho em proteína, né? Como que você está enxergando essas novas barreiras, essas novas fronteiras, na verdade, são oportunidades, ao meu ver, na economia circular, olhando junto com isso todo o acesso que o etanol de milho está trazendo para o Brasil, né? Nesse caso específico, eu sou
eu tenho um viés, né, super claro, porque eu acho que a gente, o Brasil, é matador quando a gente combina pecuária e agricultura, né? Porque, de novo, a gente tem solos na média de baixa fertilidade, então a gente não está no Iowa, que o cara tem, às vezes, muita concentração de boi, e aí ele vai ter uma limitação para jogar aquele esterco, porque já tem, às vezes, fósforo alto, matéria orgânica alta, um clima mais frio. Cara, a gente está num país de solos mais férteis, clima tropical, carbono toda hora queimando no solo. Então sendo a sua pergunta, e aí se você consegue colocar fontes de bioenergia, né, então como etanol de milho nisso, né, então o boi é o primeiro consumidor do coproduto, né, do grão de destilaria que sai, e aí se você faz isso, o boi come, aí o boi, para quem não trabalha com boi, dentro do confinamento ele faz 3 coisas basicamente, ele come, deita e caga, né, então quando ele está cagando lá, então o esterco está fazendo isso volta pro campo, e aí vai produzir milho, soja, ou seja o que for. Então, e se a gente fizer esse balanço, então, quando você coloca o etanol junto, o DDG ele é alto em fósforo, então você volta mais fósforo para o campo. No nosso caso, por exemplo, a gente tem, nas nossas áreas, a gente está em bacia de vinhaça, então a gente praticamente não usa nada de potássio, e o esterco do nosso animal, por a gente usar uma fonte de melaço que também tem potássio alto, ele sai com 1,2 de potássio, então eu sou, na verdade, eu sou exportador de potássio, porque tem ano que eu tenho que plantar silagem de milho para extrair mais potássio, porque meu nível tá aumentando. Então, da sua pergunta, e aí o Mato Grosso é o case de livro, né? Porque aí você tem agricultura, você tem pecuária, o maior rebanho do Brasil hoje, então tem saída para o norte, então, e tem etanol de milho. Então você consegue fazer, as peças se encaixam muito bem, né? Então acho que a gente tem uma super oportunidade nisso, porque, e aí tem coisa que a gente não precisa usar inteligência artificial para prever, só a gente olhar para trás também. Se a gente olhar a pecuária de corte americana até 2002 era depois que entrou o etanol de milho é outra. Então, assim, um dos grandes fatores foi justamente a entrada de etanol de milho, que aí você teve mais coproduto, o milho subiu, enfim, o mercado se adequou e mudou o sistema produtivo, né? Então, eu acho que sim, e a gente tem a vantagem de desenhar o sistema maximizando a economia circular. Então, que as coisas ficam mais engrenadas, é mais sustentável e vai ter um impacto também até no própria pegada de carbono, né? Quanto que a gente faz isso? Hoje a gente não faz, mas a gente vai começar a medir as nossas emissões de metano primeiramente, né? A gente está comprando alguns equipamentos para medir, porque no caso de pecuária de corte, metano é o principal gás aí de GHG. Mas, obviamente, que mesmo emitindo, como que a gente está capturando isso, né? Então, se você também coloca fertilidade no solo, você captura. Então, eu acredito que não é uma tendência, já é uma realidade que vai acontecer, e acho que talvez a gente tem que ser inteligente para maximizar essa oportunidade, né? Mas, e porque a gente toma, como brasileiro, a gente toma muita pedrada, né, do ponto de vista de sustentabilidade de maneira geral, mas em a gente integrando um sistema, em a gente contabilizando as coisas, eu acredito que a nossa pegada de carbono da carne, por exemplo, pode ser muito menor. Então, só como um exemplo, então um europeu, quando ele produz carne, a pegada dele é muito mais baixa do que a nossa. Não é porque ele é muito mais eficiente, não. É porque boa parte do rebanho lá é um rebanho leiteiro, e aí o carbono vai para o leite. Aí o bezerro que sobra, ele entra net, né? Porque já está descontado lá. E aí ele fala que é uma pegada menor, enfim, e os órgãos aceitam. A gente, no sistema que você perguntou, dá para a gente otimizar justamente, fazer depois um produto final, a carne com menos carbono, porque você vai ter sendo carbono alocado em outros lugares. Produtos, né? O boi emitiu, mas também ele voltou para a lavoura, que produziu mais, emitiu menos metano. Enfim, então tem alguns grupos trabalhando já como consolidar isso, né? Mas, para deixar claro, né, o meu viés é altamente favorável a isso, né? E que não deixa de ser tecnologia, né?
Não deixa de ser tecnologia também. E por que a gente não faz mais isso, né? Justamente porque as informações estão esparramadas, aí é difícil juntar, né? Por que produziu mais? Então você olha o negócio pecuária, você olha o negócio agricultura e olha o negócio separado. Quando você começa a olhar junto, você começa a entender as sinergias, né? E aí você começa, quais tecnologias que eu vou aplicar aqui, quais que eu não vou, né? Então, e mensurar, né? Então, um negócio interessante que o Léo falou de ter um robô residente no campo, né? Esse é o nosso sonho mesmo, né? Ter uma tecnologia que fique 24 horas lá, seja no campo ou na pecuária. Na pecuária a gente já está conseguindo fazer isso dentro do confinamento, com as câmeras, elas estão lá 24 horas e a gente já começou a ver coisas que a gente não sabia, né? Então não é só fazer melhor aquilo que a gente já faz, né? É fazer coisas que a gente não fazia porque não sabia, né? Então, eu vou usar esse termo aí de ter um robô residente aí, tanto na pecuária quanto morando no campo. Morando no campo, exatamente. Vou mandar o IPTU para ele lá do que ele está fazendo. Legal. Essa pergunta é para o Léo e para o Gregory, tá? Vocês que estão olhando o mundo ali, viajando bastante, olhando para o cenário internacional, eu sempre gosto de trazer esse ponto porque o que o Pedro trouxe para a gente é que a gente não é uma fazenda tradicional, a gente é uma grande indústria, né? A gente tem vários processos. Como que vocês enxergam que os olhares lá de fora, das pessoas que estão olhando para o Brasil, como que eles estão enxergando esse potencial produtivo de não ser só um produtor de commodity, um exportador de commodity, e sim gerar valor e agregar até internamente para que os produtos fiquem aqui dentro internamente, né? Como que vocês estão olhando para isso? Vocês que viajam bastante, eu queria entender um pouquinho da sua visão lá de fora para cá. A gente viaja tanto que se encontra mais em aeroporto do que em palco, né, Gregory? Então, eu estive presente na COP passada em Dubai e essa é uma pergunta que vai de encontro, porque, assim como o Pedro mencionou, nós somos muitas das vezes julgados de forma errônea, tendo em vista a questão da sustentabilidade. Eu acho que o brasileiro ele tem a disposição e ele tem também a parte jurídica que ele é obrigado a cumprir. Então a gente sabe que o produtor brasileiro ele é o mais sustentável disparadamente de qualquer forma. Mas se a gente olha estatisticamente, não há hoje lugares agricultáveis melhor do que o Brasil para se produzir mais alimentos. Por mais que você queira ir para outros cenários, por mais que você queira fazer com que o continente africano produza mais alimentos, a gente sabe que vai passar por um processo de amadurecimento, saindo de um ambiente inóspito para um ambiente produtivo. Então, o Brasil, de forma de estatística, de solo, de disponibilidade, de área preservada, é o único que tem a condição de sustentar 20% do mundo nos próximos 10, 30 anos. Então, eu acho que existe sim hoje um pré-julgamento com relação à produtividade, como a gente produz alimento no Brasil, porém, a gente sabe que a maior potencialidade é o Brasil. E nós vamos ser, com certeza, um grande ator dessa produção de alimentos. Então, o mundo querendo ou não, aceitando ou não, os europeus querendo colocar legislações com relação à rastreabilidade do nosso alimento ou não, nós seremos, com certeza, o grande protagonista desse movimento. Gregory, não sei o que você acha. O Gregory é importante de citar, porque aqui o Brasil é o lugar onde tem mais hora de trator utilizado, né, Gregory? Então, a gente não tem nem como comparar do outro lado do mundo. Mostra um pouquinho para a gente da sua visão em relação ao Brasil. Então, acho que, começando por responder a tua primeira pergunta e conectando com isso, eu acho que o pessoal de fora nos enxerga, não existe uma convergência, mas tem oportunidade e também às vezes ameaça, tá? Oportunidade por quê? Porque realmente aqui, né, é um lugar onde a gente planta 2, 3 safras, a gente tem, né, usinas de cana que estão trabalhando 24 horas com colheitadeira, trator, e isso acumula mais horas em um ano do que às vezes em 5 ou 10 anos lá fora. Então, é quase como se fosse o nosso gêmeo digital, né, mas analógico, porque realmente a gente consegue testar e validar em uma janela muito menor. Eu acho que também o pessoal olha, o Pedro estava trazendo um tema que antes era meio aquela história do abraço, né? O pessoal nos dava um abraço por fazer boas práticas, hoje isso está se transformando em dinheiro.
E se tu conseguir documentar e juntar essas informações, elas se tornam importantes. E lá fora o pessoal olha para nós pelas oportunidades que a gente tem, inclusive como oportunidade de offsetar, né, as suas más práticas lá fora com boas práticas aqui. Então, acho que tem esse misto. E como ameaça, o que o pessoal olha? Eu tenho vários colegas, inclusive de CNH, que também são agricultores, né? Então, toda vez que eu vou para lá, ou eles me ligam numa chamada de Teams, eles querem saber como é que está o clima. A soja vai dar bom, o trigo vai dar bom, o milho vai dar bom. Porque qual que é a ameaça? Gente, a gente é o país que consegue produzir alimentos hoje da forma mais eficiente, né? Com o menor custo, né? Não necessariamente com a maior produtividade, mas com a melhor relação custo-produtividade. Então, eles estão muito atentos porque, né, principalmente nos casos de commodity, como o Pedro falou, nós não estamos concorrendo com o vizinho, nós estamos concorrendo com os outros países, né? Então, eles ficam muito atentos a isso. Mas acho que, em linhas gerais, né, o Brasil e a América Latina, né, como foi comentado, será o celeiro, já é, né? Mas será o grande celeiro do mundo, será o grande lugar da onde o mundo será alimentado. Isso é visto de uma forma muito positiva, principalmente para investimentos, inclusive vindo de fora para cá, né? E que nos favorece. Legal, gente. A gente chegou ao final aqui. Eu gostaria de agradecer Léo, Pedro, Gregory. Obrigado, gente, quem participou com a gente aqui. Ficou muito claro que a agricultura de decisão veio para ficar e que a gente precisa realmente estandarizar esses dados e organizar para utilizar esses dados e tomar decisão cada vez melhor para trazer eficiência, para que o nosso agro seja mais produtivo, mais eficiente, igual o Gregory falou agora, e a gente consiga ter essas práticas sustentáveis documentadas para realmente trazer esse valor e meio que estancar um pouquinho desse sangramento aí que está tendo lá para fora, mas eu acho que a gente está num caminho muito positivo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado, Rodrigo.